Boa tarde, pessoal, ou melhor, boa noite, pessoal. São quase 8 horas, né? Meu Deus. É isso mesmo, 19, 52. Na questão 2 dessa prova que eu postei aqui, é muito simples a questão, mas me pediram é, sobre o gráfico, né, como seria o gráfico, e eu fiz esse vídeo para explicar a ideia dessa função. Essa função é bastante simples, mas muito importante. Ela traz alguns conceitos importantíssimos. Depois, a gente tendo tempo, nós vamos trabalhar nessas duas funções. Essa função aqui é uma função f de x que depende de x nessa relação aqui e depende de x nessa relação aqui. Então, na verdade, essa f de x ela é a multiplicação de uma f1 de x vezes uma f2 de x. A f1 de x é e elevado a menos gama x. Essa função e elevado a x, ou e elevado a menos x, é uma função exponencial. Vocês aprenderam lá no primeiro ano, uma função exponencial é uma coisa do tipo f de x a elevado a x. E ela é exponencial por quê? Porque ela, no caso aqui, x sendo positivo e o a também, né? Porque o a sendo negativo vai ser uma relação, um a menos aqui, né? Você pode ter menos aqui, menos aqui no a, ou pode ter uma f de x a elevado a menos x, que é que nos interessa. Aqui é um crescimento também, né, mas negativo, e aqui é um decrescimento. Na medida que o x aumenta, vou ficar ficando mais negativo, eu estou levando alguma coisa positiva a algo cada vez mais negativo. Isso tem a ver com o crescimento ou decrescimento exponencial. E um exemplo bem atual é o crescimento exponencial. Então, na verdade, o crescimento exponencial, o próprio termo, né, a gente pode ter, por exemplo, um crescimento quadrático, né? Pode ter uma função f de x, o x ao quadrado, ele cresce ao quadrado. Então, se é 2, vira 4, se o x é 2, x é 3, vira 9. Então, à medida que o x vai aumentando, o y vai aumentando numa parábola, né, no crescimento quadrado. O crescimento exponencial, eu tenho uma f de x, a base é fixa, aqui a base é quadrada, a base é a função e o expoente ao quadrado. Aqui é o contrário, eu tenho uma base fixa e tenho um crescimento. Na medida que o x cresce, a potência vai aumentando. Então aqui a potência é 2, mas aqui a potência pode ser 2, 3, 4, ela vai aumentando com x, né? É um crescimento, digamos, muito mais rápido, né? Então, talvez rápido não seja a palavra, nós vamos estudar isso quando a gente começar a entender a inclinação, a variação dessa função aqui, tá? Então, tudo estou falando tudo isso para a gente entender qual que é a ideia aqui dessa função. Então, é uma função exponencial, só que ela decresce porque ela é negativa, multiplicada por uma função seno. Então, o programa que eu fiz aqui no MATLAB, o script, né? Deixa eu rodar aqui. Questão 2. Tecla para continuar. Então, aqui é o resultado, mas eu quis mostrar que essa função é uma função seno, que seria um seno. Como que é uma função seno? Ela oscila com a mesma amplitude, só que quando eu multiplico por uma função exponencial decrescente, ela vai e cerca o seno aqui. Então a minha função é o resultado dessa azul e eu plotei a função exponencial aqui. Para ficar mais claro,
eu plotei a primeira função, deixa eu só trazer isso aqui para cá, você aqui. Esta primeira função é elevada a gama x, é essa função aqui, então essa aqui é f de x é elevado a menos gama x, e essa função seno de 2πfx, f é a frequência, né, tem a ver com esse período aqui, né, a frequência. Isso aqui é a função f de x é igual a seno de 2πfx. Um seno normal como esse aqui, a amplitude dele é 1 aqui, que eu multipliquei por 1, então a amplitude dele é 1, lá, vai de menos 1 a 1. Quando eu multiplico esse seno por essa função, o que essa função faz? Ela pega o seno aqui, ó, e vem cortando ele aqui, ó. Então ela cortou, ela pegou aqui, então ela vem, ó, ela pegou o seno ali, aí já cortou, já pegou ali, já pegou ali, já pegou ali, acabou o seno. Ok? Ela vai moldando o seno. É importante a gente entender. Eu queria mostrar aqui o que significa o crescimento exponencial. Peguei essa curva aqui, coronavírus 2020. Aqui eles fizeram uma relação em números de dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3, e ver como o crescimento ele é muito rápido, né? Ele não é um quadrático, ele é um crescimento exponencial. Ele está crescendo em função do x aqui. Claro que essa função aqui eles fizeram, depois tem que estudar, mas não é um f de x e o x sendo o dia, não, tá? Existe uma relação que tem a ver com a população, f, f de x é elevado a x, mas aqui não é o é 1.4 elevado a x. Ele está querendo dizer que à medida que o x vai aumentando, que é o número de dias, ele conseguiu uma relação exponencial aqui, só que a base é 1.4, no caso nós estamos falando da base E. A base E é um número de Euler, tem a ver com o logaritmo natural, é um número natural, que tem a ver com crescimentos ou decrescimentos naturais que ocorrem na natureza, logaritmo natural. Então, um logaritmo, um log cuja base é o E, um log de x, uma função de x, é um logaritmo natural, que esse crescimento, esse número, tem a ver com o crescimento de alguns fenômenos que são naturais na natureza. Muito bom. Então a ideia daquela questão era bem simples. Deixa eu trazer, é muito importante esse conceito, depois eu vou trazer ele mais elaborado, e só para explicar qual era a ideia dessa questão. E aqui o que eu fiz? Eu defini o gama, o x0, o delta, o xf, o vetor x, calculei a função 1, que é esp, e elevado a menos gama x, a função 2 é seno de 2πfx, multipliquei os dois e plotei. Depois, para plotar o gráfico com 3, eu usei o subplot, subplot, subplot. Importante vocês aprenderem isso. Até mais.